Todo mundo ficou chocado e surpreso com a repentina morte de André Matos. Neste vídeo eu vou tecer algumas considerações a respeito dele. Meu amigo e minha amiga, todo mundo ficou absolutamente pasmo e chocado com a surpreendente e repentina morte do André Matos, o ex-vocalista do Viper, do Angra, do Xamã, e que para muitos foi o maior vocalista de heavy metal brasileiro de todos os tempos. Antes de eu começar esse vídeo, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, de visitar a nossa lojinha, aquela coisa toda que você já sabe. Mas eu queria começar esse vídeo de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito natural e muito espontâneo, né? Não vou ter roteiro nenhum aqui para falar a respeito do André Matos. Todo mundo está realmente muito triste, muito chateado por causa dessa morte repentina dele, né? E todo mundo, não tenho dúvida, inclusive eu mesmo, nós ficamos torcendo para que no sábado passado, quando essa notícia surgiu, todo mundo ficou torcendo para que fosse mais uma daquelas fake news, né? Que é um daqueles boatos de internet, mas infelizmente não foi o caso. Nesse vídeo aqui eu não pretendo contar a história do André Matos, né? Porque todo mundo já sabe, as notícias estão aí, os depoimentos dos amigos e dos fãs estão por toda parte, não há necessidade de eu ser apenas mais um a fazer a mesma coisa. Mas eu queria tecer algumas considerações a respeito do que eu conheci do André Matos. Na minha modestíssima opinião, o André Matos, ao longo da carreira dele com o Viper, com o Angra, com o Xamã e na própria carreira solo dele, o André, ele construiu uma reputação que logo o transformou numa espécie de sinônimo de vocalista de heavy metal aqui do Brasil. Assim, independente se você gostasse ou não do som que ele fazia, a associação era imediata. Assim, sempre quando a gente pensava num vocalista de metal brasileiro, a figura do André sempre foi a primeira a surgir nas nossas cabeças. Embora eu simplesmente deteste esse metal melódico pelo qual o André ele transitou durante toda a carreira dele, é impossível você é impossível você não respeitar assim todo o talento e assim a persistência que ele sempre teve em continuar nativa num meio, num universo em que a grande maioria das bandas é uma caricatura do que elas sempre foram, e mesmo as bandas novas são caricaturas dessas bandas antigas. Então assim, a persistência dele em continuar transitando dentro desse universo e o talento com que ele se sobressaiu dentro dessa seara é algo que tem que ser aplaudido. E de uma certa forma é também inegável, na minha opinião, de que o André ele fez parte de alguns discos que são, na minha opinião, muito superiores a qualquer outros trabalhos dentro desse mundinho do metal melódico, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o Holy Land do Angra, eu não sou lá muito fã do som do Angra, mas assim, eu reconheço que o Holy Land, por exemplo, é um disco muito bom. Assim, é o único disco do Angra que eu chego em casa e falo assim, pô, tô com vontade de ouvir alguma coisa do Angra. Então eu vou lá e ouço o Holy Land. Mas assim, os dois discos que para mim representam o que de melhor o André Matos fez na carreira é o segundo disco do Xamã, o Rhythm, tá? E esse projeto que ele fez aqui com o guitarrista, multi-instrumentista, o Sacha Path, que é o Virgo, tá? Esses dois discos, para mim, representam o ápice daquela musicalidade que o André sempre deixou muito explícita em tudo aquilo que ele fazia. Antes de eu continuar com esse papo aqui, cara, presta atenção nesse assunto também, que é muito sério
e que diz respeito ao futuro que os seus filhos vão ter nesse planeta cada vez mais dominado pelo lixo plástico. Presta atenção. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda temos que conscientizar as pessoas a respeito da maneira completamente errada que o plástico está sendo descartado na natureza justamente por essas mesmas pessoas. E não me venha com esse papo de que você respeita coleta seletiva, porque ninguém faz isso. Eu aposto que você na sua casa não segue nada desse tipo de procedimento. Vai enganar outra pessoa. É por essas e outras que a ONG Ambientalizando tem o meu total apoio e deve ter o seu também. E é interessante porque esses dois discos são os discos mais detestados, né? Vamos dizer assim, pelos fãs do André. Justamente porque eles enveredavam por uma sonoridade fora desse mundinho do metal melódico, né? O Reason, por exemplo, é um disco muito influenciado pelo Paradise Lost. Inclusive nesse disco tem uma versão de uma grande canção de uma banda que influenciou muito o Paradise Lost, que foi o Sisters of Mercy, que é More. Esse disco é muito legal. Então é engraçado porque mesmo dentro desse universo um pouco distante do metal melódico, o André continuava com aquele mesmo timbre de voz, assim, que para mim sempre soou como o que aconteceria se o Steve Perry do Journey, né, o ex-vocalista do Journey, fosse um cantor de metal, né? Eu sempre achei isso, que o André Matos ele tinha muita influência do Steve Perry. E aliás, a gente chegou a conversar a respeito disso em algumas ocasiões em que nós tivemos contato, e eu tenho a dizer o seguinte: todas as vezes que eu e o André nós nos encontramos, seja entrevistando o cara ou mesmo no show, assim, batendo um papo rápido, assim, a sensação, a impressão que eu tive foi muito assim evidente, assim, que o cara era um cara muito educado, um cara muito culto, um cara bem humorado, um cara do bem e principalmente um músico muito acima da média para se entrevistar. Acho que nas 2 ou 3 ocasiões que eu entrevistei e mesmo nessas conversas informais, o papo ele sempre era muito profundo com o André, né? E ele sempre tinha muito boas observações a fazer a respeito de determinados assuntos. Inclusive, o próprio fato dele ser um entusiasta da música erudita, a ponto dele ter se formado em regência, composição e piano erudito, dentro desse universo do metal, ele era um cara muito diferenciado. Assim, ele era praticamente um intelectual, que é uma figura muito rara dentro desse universo do metal, que é bem burrinho, vamos combinar, hein? Uma outra característica que eu presenciei do André, cara, era uma habilidade incrível que ele tinha para tratar bem o fã. Mesmo aquele fã mais mala, aquele fã mais chato, aquele fã baba-ovo, sabe? Mesmo esses caras, bicho, o André, ele tinha uma paciência quase que infinita, assim, tinha um bom humor, ele conversava com a pessoa, ele dava atenção para a pessoa, né? Uma coisa que praticamente quase ninguém desse meio musical tem muito saco para isso, cara. E ele realmente tratava todo mundo muito bem, ele tinha uma paciência ele era quase um monge nesse sentido. E para você ter uma ideia de como o André sempre foi um cara muito bem conceituado dentro do meio do metal, você tem que saber, cara, que na verdade o Angra, ele foi montado, ele foi criado em torno do André, né? Ele foi criado para capitalizar de uma certa forma o sucesso que o Viper, que era a banda dele, né, anterior, tinha no Japão, tinha um pouquinho na Europa e principalmente no Japão, ali no 1990, mais ou menos, finalzinho de 1989, 1990. Então o Angra, não é que o Angra era uma boy band, né, pelo amor de Deus, mas na verdade isso tem que ser dito, o Angra ele foi montado em torno do André para realmente capitalizar esse sucesso emergente que ele estava tendo na cena do metal no Japão. Aí evidentemente você sabe que a banda depois de um tempo ela rachou ao meio, né?
por conta de grana, problema de grana com o empresário, aquela coisa toda, que depois ele montou o Xamã, que depois ele fez carreira solo, isso aí tudo você já sabe. O André também, ele foi personagem de uma espécie de mito aqui no Brasil, de que ele, na verdade, seria um novo vocalista do Iron Maiden, né? Que ele hipoteticamente ficou em terceiro lugar, num concurso, blá blá blá, bicho, na boa, isso era cascata, tá entendendo? Isso aí foi algum gaiato que inventou isso, e esse boato se propagou e acabou se tornando uma verdade absoluta, entre aspas, né? Mas na verdade não tinha nada a ver, o Blaze Bayley já tinha sido escolhido, mas enfim, mas isso de uma certa forma realçou o quanto as pessoas aqui no Brasil realmente respeitavam a musicalidade do André. Então, na verdade, eu queria encerrar esse vídeo muito curtinho, na verdade, e aqui é uma... não vou dizer que é uma homenagem, porque seria muito pretensão da minha parte, mas apenas um depoimento para que você entenda por que as pessoas estão tão comovidas assim, com a morte dele, por que as pessoas realmente só têm coisas boas a dizer a respeito dele, quem conviveu com ele, e de uma certa forma para enfatizar de que realmente todas as homenagens que estão sendo feitas ao cara e que vão ser feitas e que lá no futuro vão relembrar dele como uma figura icônica dentro da cena do heavy metal brasileiro, isso é plenamente justificável. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo rápido hoje aqui no nosso canal. Não esquece de fazer a sua inscrição, de visitar a nossa loja, né, cujo link já está aqui embaixo. E na semana que vem eu volto com mais um papo legal e espero que um papo um pouco mais alegre com vocês, tá bom? Então um abração e até a próxima.